Dia das Mães, dia sublime. Eu quero aqui, através desse vídeo, deixar a minha homenagem a todas as mamães que foram pessoas maravilhosas na vida dos filhos, né? Eu, por exemplo, eu tive minha mãe. Ela foi um exemplo de vida, um exemplo de cristã, uma pessoa que realmente, além de cuidar dos filhos, ela também trabalhou para ajudar meu pai a criar os filhos. Minha mãe e meu pai tiveram 10 filhos, né? Uma família bem grande, né? Você pode assim ver, puxa vida, quantos filhos, né? Você vê que hoje, às vezes as pessoas têm tanta dificuldade para criar um filho, 2 filhos, 3 filhos. Eu tenho 3 filhas, né? E sempre batalho para ajudar minhas filhas, para que nada falte para elas. Mas minha mãe, ela tinha meu pai que trabalhava na indústria. Meu pai era mestre na fabricação de violões, guitarra, né? Só que o salário dele não era um grande salário. E meu pai tinha essa visão. Ele recebia o ordenado, ele chegava em casa, entregava na mão da minha mãe e falava: Rosa, minha mãe chamava Rosa, né? Aí ele entregava para minha mãe e falava: tira o dízimo da igreja, o restante você usa para cá. Só que aquele valor não dava para sustentar todos os filhos. Meu pai era fiel naquilo de entregar a administração na mão da minha mãe. E o que a minha mãe fazia? Ela falava: como é que eu vou fazer esse dinheiro multiplicar? Então minha mãe, usando a sabedoria que Deus lhe deu, ela ia lá no Brás, comprava mercadorias e revendia nas feiras, né? E nós, como filhos, também ajudamos minha mãe nessa venda, né? Minha mãe colocava, né, todos os filhos, depende da idade, colocava para ajudar na feira, para realizar aquelas vendas, né? Que para poder o quê? Aumentar a renda. E minha mãe, ela sustentou os filhos, ela comprava bastante fruta na feira, enchia lá da casa de fruta, né? E fazia render aquele dinheiro, investindo em mercadorias e revendendo, e assim foi sustentando os filhos. Uma das coisas importantes também, minha mãe, além de fazer esse trabalho, ela também ia nas tardes das bênçãos, ajudava as irmãs nas visitas, estava sempre na igreja e conduziu todos os filhos à casa do Senhor, sempre ensinando a palavra de Deus. Não somente minha mãe, mas meu pai também, que eram pastores, né? Meu pai pastor, minha mãe pastora, servos de Deus que trabalharam na seara do Senhor, tendo ministério, tendo os 10 filhos, e graças a Deus, né? Eu digo graças a Deus porque nenhum se perdeu, todos os filhos estão na presença do Senhor. Só na minha vida, por exemplo, familiar, meus irmãos, nós somos em 7 homens. E são 7 pastores na casa de Deus. Todos pregadores da palavra de Deus. Dirigentes de igreja, semeadores da palavra de Deus. Quer dizer, foram formados por minha mãe e por meu pai. Então eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive, que já, né, desde 2014 ela partiu para o Senhor, já está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Mas como não se lembrar nesse dia de uma data tão importante, né? Você que é mãe, nunca desista do seu filho. Sempre continue abençoando o seu filho, orando por ele, entregando a vida dele nas mãos do Senhor e pedindo para que Deus lhe dê graça, sabedoria, que o Senhor, e conduza seu filho no caminho do Senhor. A melhor coisa que tem é conduzir os filhos no caminho do Senhor. Ensinar os filhos a serem bons trabalhadores. Porque minha mãe e meu pai tinham uma filosofia: completava 14 anos, já tirava a carteira profissional, já nos enviava para o trabalho, para o mercado de trabalho. Isso ajudou muito, né? Porque eu trabalho desde os 14 anos registrado, então ajudou muito para a minha vida profissional, para me se tornar um homem de bem e não ficar envolvido com coisas erradas. Então, minha vida, através desses ensinamentos da minha mãe, sempre foi trabalho, igreja, né, escola. Então tudo isso aí nos envolveu de uma forma especial, família, né? Que nós temos os nossos familiares. Então eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive, né?
porque ela foi exemplo. Um dia que minha mãe partiu para a eternidade, no dia do seu velório, veio muita gente testemunhando que foram salvas através da pregação da minha mãe, os ensinamentos que ela deixou, o acompanhamento que a minha mãe tinha através de ajudar as pessoas em oração. Minha mãe tinha vários compromissos, né, na obra de Deus. Ela nunca deixou de realizar esse compromisso por causa de trabalho. Ela trabalhou e fez a obra de Deus. Muita gente trabalha e se esquece da obra de Deus. Ah, estou cansada, né? Não vou para a obra. Não, faça a obra do Senhor. Siga o exemplo da minha mãe. Eu estava vendo o ministro Tarcísio, que vai se candidatar a governador em São Paulo. Ele estava falando da mãe dele, que a mãe dele missionária, que sempre orou pela vida dele. Você vê que hoje ele foi ministro do governo Bolsonaro e agora é candidato a governador do estado de São Paulo. Então veja o poder da oração de uma mãe de joelho, clamando a Deus em favor dos seus filhos. Então eu que desejo aqui a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Esse é o desejo do meu coração e hoje vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. E você que chegou aqui até o final, se inscreve aqui no canal, deixa o like, o joinha, deixa um comentário de que cidade você está assistindo o nosso vídeo e nós estaremos orando pela tua vida. Você deixou um comentário, nós já estaremos orando pela tua vida. Amém? Receba no teu espírito, em nome de Jesus. Amém.